O nosso tópico de hoje é doação. Nós vamos analisar alguns aspectos nesse primeiro momento e no decorrer das aulas nós completaremos o conteúdo do contrato de doação. Então, vamos lá. O que é o conceito de uma doação? O que será esse negócio jurídico chamado doação? Na verdade, a doação é uma relação jurídica estabelecida entre duas partes. Uma delas, denominada doador ou benfeitor, que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, e a outra parte é uma pessoa física ou jurídica, denominada donatário ou beneficiário. E o doador, ele transfere bens ou vantagens econômicas do seu patrimônio para a do donatário, decorrente de pura liberalidade, decorrente de uma manifestação de vontade, sem que haja uma contraprestação. Então, esse é o conceito da doação. Outro aspecto bem importante é que a doação é uma liberalidade que é feita em vida e os efeitos são produzidos também em vida. E dessa liberalidade decorrem efeitos jurídicos obrigacionais. Ou seja, é necessário para perfectibilizar o negócio jurídico da doação que após a escritura ou o contrato particular sobrevenha a tradição da coisa móvel ou o registro da coisa imóvel. Então, nós temos que lembrar que a doação produz efeitos jurídicos obrigacionais e que é somente com o registro desse documento no registro de imóveis que serão sentidos os efeitos reais, que aí sim é a transferência da titularidade. Então, qual será a natureza jurídica da doação a partir desses conceitos e desses aspectos que eu acabei de explicar para vocês? Claro que a conclusão só pode ser uma. Os efeitos jurídicos da doação, eles são obrigacionais, porque não é pela escritura de doação, não é pelo contrato de doação que se transmite a titularidade da coisa. Nós vamos perceber que é necessário a tradição da coisa móvel e o registro da coisa imóvel. Nesse momento, vamos analisar quais são os elementos caracterizadores da doação. O que é imprescindível para caracterizar a doação? Primeiro elemento é essa intenção do doador de praticar uma liberalidade. Então, a intenção do doador em vender a coisa está no contrato de compra e venda. No contrato de doação, a intenção não é de ter uma recomposição patrimonial, mas sim uma liberalidade, onde vai sair um bem do patrimônio do doador e não haverá uma recomposição, seja por um valor em dinheiro, seja por outro bem móvel ou imóvel. É uma liberalidade. Isso é o elemento essencial da doação, tem que ter essa vontade de doar. Um segundo elemento é que esse objeto, né, ele deve ser uma coisa móvel ou imóvel, ou bens, ou direitos, ou uma situação econômica que vai ser transferida, vai sair do patrimônio do doador e vai ser transferida em favor do donatário. Esse é o segundo elemento, tem que acontecer essa transferência de bens ou vantagens econômicas em favor do donatário. E um terceiro elemento
caracterizador da doação é a aceitação. Então, é imprescindível, na maioria dos casos, que o doador participe do negócio, porque é ele que vai transferir o bem ou a vantagem econômica e preste o seu consentimento, mas também, na maioria dos casos, não se dispensa a aceitação do donatário. Então, a aceitação também é um elemento imprescindível na maioria dos contratos de doação. Por quê? Porque é necessário que o donatário manifeste o seu querer em receber o bem ou a vantagem doada. Nós temos uma exceção que dispensa essa aceitação por parte do donatário, mas a regra, como regra geral, exige-se a aceitação. Prof, então quer dizer que o contrato de doação ele só vai estar perfeito quando o doador quer doar e o donatário quer receber a coisa? Via de regra, sim. A exceção para a aceitação está no artigo 543. Vamos analisar o artigo 543? Ele nos diz o seguinte, se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que se trate de uma doação pura. Então, nós temos que observar agora que é como a prof falou, existe mais de uma forma de doação. Existe a doação pura e a doação com encargo. Então, se a doação for pura e se for em favor de um absolutamente incapaz, e nesse momento nós temos que recordar quem são os absolutamente incapazes no ordenamento jurídico brasileiro, tá? E são os menores de 16 anos, né? São os absolutamente incapazes. Todas as demais pessoas entre 16 e 18 anos ou que tenham qualquer tipo de dificuldade de comunicação ou qualquer deficiência são tidos como relativamente incapazes. Então, se a doação for feita para um absolutamente incapaz, leia-se menores de 16 anos, dispensa-se a aceitação desde que seja uma doação pura. Agora nós vamos abordar a classificação do contrato de doação. Então, a doação é um contrato típico e nominado. Típico porque está no Código Civil e nominado porque tem o nome também previsto no Código Civil. A doação, independente dela ser pura ou onerosa, ela é classificada como um contrato benéfico. Contrato benéfico, unilateral, gratuito e solene. Prof, mas mesmo a doação onerosa ou a doação dita com encargo é uma doação unilateral e gratuita ou poderíamos caracterizá-la como uma doação bilateral e onerosa? Pessoal, então, reforçando, a maioria da doutrina entende que, independentemente do contrato de doação estar tratando de uma doação pura ou uma doação com encargo ou com condição, vai ser uma doação unilateral e gratuita. Por quê? Porque é importante que vocês percebam que, por mais que tenha um termo ou uma condição nessa doação, jamais, anotem, jamais esse termo, essa condição ou esse encargo poderá equivaler ao valor do bem doado, certo? E mais uma coisa, tá? Mais uma coisa, normalmente o encargo ou a condição, eles não se revertem em favor do doador, mas sim em favor da coletividade. Olhem o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho um sobrinho que faz veterinária
e outro que faz agronomia. E também tem uma fazenda. E eu resolvo fazer uma doação para os dois, desde que eles cumpram uma condição. Eu vou doar essa fazenda para eles desde que, terminados os estudos de doutorado, eles instalem ou implantem naquela fazenda um centro de estudos para a procriação animal e para o cultivo de produtos orgânicos, certo? Então, vocês percebem que isso que eles vão ter que fazer como uma condição não vai reverter monetariamente para mim, vai reverter em favor da coletividade, porque eles vão estar pesquisando, vão ter um laboratório de pesquisa para determinados fins, que não para o doador. Então tem uma condição, tem um encargo, mas esse encargo ele não reverte para a prof, que é a doadora. Percebe então como, mesmo sendo uma doação com encargo, o encargo não equivale e não recompõe o patrimônio do doador. E por que o contrato de doação, ao contrário da compra e venda e ao contrário da permuta, é classificado como um contrato solene? Lembram que quando nós estudamos compra e venda e permuta, nós vimos que a compra e venda e a permuta são não solenes ou informais? Que pode ser feita uma compra e venda verbal. Óbvio que a gente sempre vai olhar para o artigo 108 do Código Civil, ele que nos informa que a transmissão de coisa móvel acima de 30 salários mínimos depende de uma escritura pública. E nós temos que então ler que a transmissão de coisa imóvel, ela é tanto para compra e venda, uma alienação onerosa, quanto para uma alienação gratuita, portanto, a doação. Então, primeiro ponto, ele é solene porque o artigo 541 nos diz que a doação, em regra, deve ser feita por escritura pública ou por contrato particular. Prof, mas e as doações verbais? Pode? Será que existe doação verbal? O que vocês acham? Que tal a gente olhar o artigo 541? A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Anotem ao lado desse artigo, isso torna a doação solene. Já o parágrafo único nos informa o seguinte: a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis, grifem bens móveis e de pequeno valor, grifem pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, grifem a tradição. Para que seja válida uma doação verbal, 3 elementos devem estar previstos. A coisa tem que ser móvel, tem que ser de pequeno valor e a entrega da coisa tem que ser imediata. Deve ficar provado que se doou e que teve a vontade de doar, por isso que ele é solene. Então, o contrato de doação ele é solene porque tem que ter uma prova de que o sujeito quis doar e não apenas emprestar, que nós estaríamos diante de um contrato que é chamado de comodato. Tudo bem? Vamos avançar. Mas ali eu faço uma pergunta para vocês agora. Olha o questionamento. O que é um bem móvel de pequeno valor? Como caracterizar algo de pequeno valor? Quais são os critérios que identificam se um objeto é de pequeno valor ou não? É importante a gente observar 2 coisas. Então, na análise do que é um pequeno valor, nós temos que ponderar 2 aspectos. Um aspecto objetivo, que
que a gente vai olhar para a coisa que está sendo doada, e outro aspecto subjetivo. Nós vamos olhar para o doador e também para o donatário, tá? Por quê? A depender do que se doa, para um sujeito é pequeno valor, para outro pode não ser. Então, é preciso combinar esses dois elementos: objetivo, o valor do bem, e subjetivo, que é a condição das partes, doador e donatário. Por exemplo, uma pessoa que é assalariada, ganha um salário mínimo, se ela faz a doação de um celular novo, esse celular novo, aí que custa R$1.000, R$2.000, pode não ser um pequeno valor para ela. Nesse caso, seria necessário um contrato escrito. Mas vamos pegar um jogador de futebol milionário que está doando um iPhone 11 top de linha. Para ele, isso é um pequeno valor. Então, se nós observarmos só esse outro aspecto que uma parte da doutrina caracteriza como sendo algo inferior a um salário mínimo, eu acho que fica um pouco distante da maioria da população brasileira, que a maioria da população brasileira ganha até um salário mínimo. Então, se nós considerarmos um salário mínimo pequeno valor, nós podemos nos afastar aí de critérios de razoabilidade e proporcionalidade a depender dos sujeitos. Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. O que é pequeno valor depende da combinação de dois elementos, o objetivo e o subjetivo, certo? Então, vamos retomar aqui. Então, como é um contrato gratuito, benéfico, unilateral, algumas situações andam junto com essa classificação. Porque, sendo um contrato benéfico, gratuito, nós temos que lembrar que a interpretação desse contrato vai ser de forma restritiva. Se for levado ao judiciário uma discussão sobre esse contrato, o juiz vai interpretar restritivamente, porque é um contrato benéfico, então se interpreta restritivamente. E mais, o doador ele não será obrigado a pagar juros de mora caso ele atrase na entrega da coisa. Tampouco será sujeito à evicção ou aos vícios redibitórios. Mas aqui eu quero que vocês façam uma observação. A não sujeição aos vícios redibitórios e à evicção está ligada à doação pura, tá? A doação pura. Por quê? Quando nós compreendermos que existe a doação pura e a doação com encargo, nós vamos ver que tem uma certa diferença nessas duas formas de doação. Não é objeto dessa aula de hoje, é das próximas aulas. Mas, importante, por mais que a doação com encargo, ou então a também conhecida doação remuneratória, continue sendo um contrato benéfico, nessas duas modalidades, o doador pode ficar responsável, pode ficar obrigado nos limites do ônus imposto ou do serviço prestado pelo beneficiário e remunerado pela doação. Então, vamos imaginar aqui uma doação com encargo. Lembram daquela doação que eu fiz para os meus sobrinhos, um que é veterinário e outro que é agrônomo? Para o centro de pesquisa deles, eles tiveram que investir R$200 mil. A fazenda valia 4 milhões, mas eles tiveram que investir R$200 mil cada um. Então, vamos imaginar, caso eles venham sofrer uma evicção, eu não vou ter que indenizá-los pelo valor de 4 milhões de reais da fazenda, mas eu vou ter que indenizá-los pelo valor do encargo que eles cumpriram, que é
o laboratório de estudos R$200 mil. Tudo bem até aqui? Na hipótese da doação remuneratória, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Só para ficar mais claro do que se trata. A doação remuneratória, ela está ligada com algumas hipóteses em que uma pessoa quer pagar e a outra pessoa não quer ou não pode receber. Eu vou dar um exemplo. Um sujeito, o seu João, tem um filho e esse filho sofre um acidente de carro. E esse filho é socorrido e vai para o pronto atendimento e é submetido a uma cirurgia que é pelo SUS, não tem o atendimento pelo plano de saúde. E o médico que atende o filho do seu José, ele é muito bom. Ele fez um procedimento cirúrgico dotado de muita eficiência e que trouxe resultados extremamente satisfatórios. E aí o seu João chega para o médico e fala: olha, eu gostaria de lhe pagar pelo seu serviço. O médico, ele não pode receber nenhum valor desse pai, porque ele está vinculado ao SUS. Ele já recebeu pelo SUS para fazer aquela cirurgia. Ele fala: não, eu não preciso. Eu já tenho o meu salário, eu recebo o meu salário pelo SUS, eu não preciso do seu pagamento, eu não posso. Então o pai fala: bom, já que você não quer receber por esse serviço prestado, eu insisto e farei uma doação remuneratória. Eu irei doar para o senhor essa BMW X6 pelos seus serviços prestados em favor do meu filho. Tudo bem até aqui? Percebam que na doação remuneratória, o doador, ele fica vinculado pelo valor do serviço prestado. Ele não vai ficar vinculado pelo valor da X6. Ele vai ficar vinculado pelo valor que seria cobrado por aquele procedimento cirúrgico na rede privada. É isso. Então, uma outra hipótese em que há uma obrigação do doador e que ela não acontece mais com frequência são aquelas chamadas doação contemplativa de casamento futuro. Alguém doa um bem para o noivo ou para a noiva ou para ambos, tá? Em razão daquele casamento. Então as pessoas se casam e recebem aquilo como doação. Se houver uma evicção daquele bem doado, nesse caso o doador ficará responsável por aquela doação. Tá? Então são exceções que trazem uma certa responsabilidade pelos vícios redibitórios e pela evicção para o doador. Nesse momento nós vamos analisar os elementos que compõem o contrato de doação. Quais são os elementos que compõem? Então, os sujeitos, doador e donatário, o objeto, a coisa doada, o consentimento do doador e a aceitação do donatário e a forma. Esses são os elementos essenciais do contrato de doação. Eu não vou abordar todos esses elementos com vocês, mas tem uma observação que eu quero fazer aqui com relação aos sujeitos, tá? Claro que para ser doador tem que ter plena capacidade. Eu tenho que estar nas minhas capacidades intelectivas plena. Então, além da capacidade, nós temos que lembrar que também se exige em algumas situações a legitimidade. E o que é legitimidade? Vamos lembrar um pouquinho. Legitimidade é um plus à capacidade. Eu, Andressa, sou maior, sou casada e sou plenamente capaz. Mas o meu casamento é pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, apesar de eu ter bens próprios, meus particulares, diante do meu casamento e ter plena capacidade para vender o que eu bem entender, para vender esses bens, eu preciso estar
acompanhada da vontade do meu marido. Eu preciso estar legitimada e neste caso é a chamada outorga uxória. Eu falei aqui da venda, mas isso se aplica também à doação. Então, se eu quiser doar um bem meu particular, sendo casada, pelo regime da comunhão parcial de bens, eu preciso da outorga uxória, ok? Então, nós precisamos do consentimento do outro cônjuge e aí nós temos que lembrar que isso é legitimidade. Se o meu cônjuge não participa dessa doação, anuindo essa doação, pode gerar a anulabilidade desde que ele pleiteie dentro do prazo de 2 anos após o término da sociedade conjugal. Esse ponto eu já trabalhei com vocês nas aulas de compra e venda, então eu não vou retomar. Outra observação importante com relação aqui ainda aos sujeitos é que nós temos algumas situações ainda no ordenamento jurídico e que vai ser objeto de estudo nas aulas de direito das famílias, que são as pessoas que estão sob o regime da tutela e da curatela. Tutela são os menores que ficam órfãos e se institui a tutela. A curatela ainda existe no nosso ordenamento jurídico, mas está passando por alguns processos difíceis, digamos assim, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas a curatela, ela existe e é para aquela pessoa que não consegue manifestar o seu consentimento livremente e pode ter um curador lhe auxiliando. Nessas hipóteses, pessoal, prestem muita atenção. Quando nós falamos de bens de tutelados, vamos focar aqui naqueles que estão sob o regime de tutela, os menores órfãos, tá? Pode ser que ao ficar órfão, eles receberam a herança dos pais, então eles têm bens. Será que o tutor pode vender ou doar livremente os bens dos tutelados? Então, o ordenamento jurídico diz que não. Para que um tutor doe um bem do tutelado, é imprescindível a participação, a intervenção do Ministério Público sob pena de nulidade. Então, nós temos que olhar para aquele artigo que nós já vimos lá no contrato de compra e venda dos bens do tutelado, do curatelado, que existe uma proteção maior do ordenamento jurídico para com essas pessoas e para com os bens dessas pessoas. Então, olhando para os sujeitos, nós temos que observar essas duas reflexões que a prof fez com vocês, tá? Então, um outro aspecto é que, em regra, o absolutamente incapaz não pode figurar como doador, tá? Isso é uma regra, porque esse contrato poderá ser nulo, salvo a intervenção do Ministério Público. Prof, então isso se aplica tanto para os casos em que há um regime de tutela, como para os casos em que, embora os pais estejam vivos, os bens são dos filhos menores e, nesse caso, os pais exercem o usufruto dos bens dos filhos menores? Sim, é imprescindível a participação do Ministério Público, porque o Ministério Público tutela os bens dos menores também. Vai ter uma interferência do Ministério Público. De outro lado, é absolutamente possível que o incapaz seja donatário. E mais, é possível até mesmo que um nascituro, quem é o nascituro? É aquele concebido, mas ainda não nascido, figure como donatário. Mas aqui, com relação ao nascituro, a prof quer fazer uma pequena consideração. Então, vamos imaginar que o seu José quer doar um bem para o nascituro da Maria. O seu José quer doar um bem
para o nascituro da Maria. Prof, isso é possível? Sim, é possível. A Maria é a representante legal do nascituro e é ela quem vai aceitar aquela doação. Entretanto, essa doação vai ficar condicionada, vai ter uma condição, tá? Que é o nascimento com vida. Vejam bem, nasceu com vida, todos os efeitos vão decorrer daquela doação. Nasceu com vida, o nascituro da Maria nasceu, respirou, ele adquiriu a propriedade do bem doado pelo José. De outro lado, se o nascituro, e aí a gente muda o nome, é natimorto, se ele nasce sem vida, não se perfectibiliza a doação. Nascendo morto, o bem volta ao patrimônio do seu José. O bem não é acrescido ao patrimônio do natimorto. Prof, qual é a consequência jurídica disso? Vamos imaginar aqui. Então, o seu José doa uma fazenda para o nascituro da Maria. É feita a escritura, a Maria representa o nascituro dela, aceita aquela doação. Se o nascituro da Maria, vamos dar o nome, que é o Pedrinho, nasce com vida, se ele respira e vive 1 minuto, 1 segundo ou 1 hora, ele adquiriu aquele bem. E se ele vem a morrer depois de 2 segundos, 1 minuto ou 1 hora, esse bem que ele recebeu por doação já vai ser transferido para a Mãe Maria. Ao contrário, se é natimorto. Se é natimorto, essa doação não incorpora o patrimônio do Pedrinho e ele não vai para Maria, ele volta para o seu José. Objeto. O que pode ser um objeto de uma doação? Então, são objetos de doação, bens ou vantagens econômicas, tá? É muito amplo, mas tem que ter esse elemento de economicidade. Então, pode ser coisa móvel, imóvel, fungível, infungível, tá? Então, tem muitas particularidades. Coisa existente, coisa futura, tá? Pode ser objeto da doação. Não tem segredo aqui, mas tem que ter esse valor de economicidade envolvido. Consentimento. Então, vamos para o consentimento. O doador e o donatário devem consentir. O donatário deve aceitar a doação e essa aceitação, ela pode ocorrer de várias formas. Pode ser de forma expressa, tácita, presumida ou ficta. Vamos analisar cada uma delas. A aceitação expressa é aquela em que o donatário declara no próprio título, declara na escritura que aceita, declara no contrato particular que aceita e declara verbalmente que aceita. Essa é a aceitação expressa. E principalmente quando nós estamos diante de uma doação com encargo, é imprescindível que haja a aceitação expressa. A aceitação tácita, ela tem um elemento que a diferencia das demais, que é um elemento comportamental. Então, na tácita, apesar de não haver a aceitação expressa, apesar do sujeito não declarar na escritura, não declarar no contrato e não declarar verbalmente, ele sai usando a coisa, ele vai e paga o imposto do ITCMD, que é o imposto que é devido na doação, que inclusive tem uma alíquota superior ao ITBI, que é devido na permuta, que é devido na compra e venda. Tá? Então, essa é a aceitação tácita. Ele não expressa que aceita,
mas sai utilizando, recolhe o ITCMD, transfere a coisa e age como dono. Isso é tácito, é uma aceitação tácita. A presumida. A aceitação presumida, ela tem uma particularidade e ela está ligada com um aspecto bem especial. Quando que ela ocorre? Ela ocorre quando o doador fixa um prazo para que o donatário se manifeste se ele quer ou não aquela coisa. Fixado tal prazo e transcorrido tal prazo, sem que haja a recusa do donatário, entende-se que houve uma aceitação. Então, presume-se que ele aceitou. Olha o exemplo. Eu vou dar um carro para o Pedro. E o Pedro, ele não está aqui para responder agora, mas eu comunico ele e eu digo: Pedro, se você não quiser esse carro, você tem que se manifestar no prazo de 30 dias. Eu notifico ele dessa situação. Se transcorrer o prazo e ele não se manifestar, entende-se que houve a aceitação presumida. Nesse aspecto, o silêncio é entendido como aceitação. O silêncio é entendido como aceitação. Entretanto, isso não se aplica na doação onerosa. Isso não se aplica naquela doação com encargo, como a prof comentou com vocês no início. Na doação com encargo, exige-se a aceitação expressa. Vamos dar uma olhadinha no artigo 539, então. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não o faça dentro dele a declaração e entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Isso é muito importante. Anotem em cima desse artigo a aceitação presumida. E a ficta? A ficta, ela acontece naquelas hipóteses do artigo 543. Então, ocorre uma aceitação ficta quando há uma doação para um absolutamente incapaz, pois a lei diz que nessas hipóteses, sendo a doação pura e o donatário absolutamente incapaz, haveria uma dispensa da aceitação. Há uma aceitação ficta nestes casos. Artigo 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que se trate de uma doação pura. Eu tenho as minhas ressalvas com essa possibilidade. Por quê? Mesmo sendo uma doação pura, esse bem doado, ele pode estar em débito, ele pode ter alguns débitos, como por exemplo, um bem imóvel pode ter débitos com a municipalidade, IPTU e taxa de lixo, pode ter débitos com o condomínio, e nesse caso, esses débitos são considerados uma obrigação propter rem. São aquelas obrigações que perseguem a coisa, independente de quem tenha constituído aquela dívida, e vão recair sobre o titular da propriedade. Então, vamos imaginar que o Pedro seja o proprietário de um bem imóvel e esse bem tenha diversos débitos fiscais com o município. Não há uma ação executiva em curso, mas tenha débitos fiscais e ele também deve no condomínio. O bem vale R$100.000 e as dívidas com juros, correção, multa do condomínio passam de R$100.000. E ele fala: eu vou doar e vou doar para um absolutamente incapaz, uma doação purinha, sem nenhum encargo. Dispensa-se a aceitação. Então, percebem que isso pode gerar um prejuízo para esse menor, para esse absolutamente incapaz? Por quê? Aquele
que é visto como devedor, ele responde com todo o seu patrimônio. Então, vai ter que provar que aquilo ali veio de uma doação, que foi uma doação que não houve o consentimento, não houve a aceitação e vai dar um maior trabalho. Então, na minha opinião, tem que ter um cuidado quando um bem vai ser doado para um absolutamente incapaz e que dispense a aceitação. A forma. Então, a forma da doação segue as formas da compra e venda, escritura pública, contrato particular, observando sempre o artigo 108 do Código Civil, que estabelece um corte abaixo de 30 salários mínimos, contrato particular, acima de 30 salários mínimos, escritura pública.